Olá, bem-vindos ao Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio e eu vou entrevistar nesse programa candidatos das maiores capitais do Brasil. O critério de convite e seleção dos candidatos leva em conta a importância do partido, a diversidade ideológica, a trajetória dos candidatos e a posição nas pesquisas. Hoje eu recebo aqui Áurea Carolina, candidata do PSOL à Prefeitura de Belo Horizonte. Candidata, bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Sérgio. Satisfação participar com vocês da carta. Antes da gente começar essa entrevista, a gente vai passar aqui uma breve trajetória de Áurea Carolina. Mestre em ciência política, especialista em gênero e igualdade, Áurea Carolina integra uma das mais bem-sucedidas experiências de mandato coletivo do país. A gabinetona nasceu em Belo Horizonte e reuniu, além de Áurea Carolina, as colegas Cida Falabella e Bela Gonçalves e a deputada estadual Andréia de Jesus. Em 2016, Áurea Carolina foi eleita vereadora com a maior votação de Belo Horizonte. Repetiu o feito em 2018 ao conquistar uma vaga de deputada federal. Aos 37 anos, filiada ao PSOL, disputa pela primeira vez a prefeitura da capital mineira. Candidata, a senhora colheu sucessos estrondosos nas últimas eleições, foi a candidata mais votada à Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2016 e repetiu o feito sendo eleita deputada federal em 2018. Mas é a primeira vez que a senhora vai concorrer a um cargo à Prefeitura de Belo Horizonte. A senhora vai enfrentar, entre outros, o prefeito que lidera as pesquisas e que já tem 4 anos aí para mostrar à população. Muita gente, obviamente, imagina que os candidatos, que os adversários vão explorar essa falta de experiência e a falta de experiência, inclusive, do próprio PSOL na administração da cidade. Como é que a senhora pretende convencer o eleitor que a senhora é um nome apropriado e correto para substituir o Calil no comando de Belo Horizonte? Ô, Sérgio, a minha trajetória política está assentada numa experiência junto com as lutas populares, passando pelo terceiro setor e pela gestão governamental. Então, embora eu não tenha ainda me candidatado a um cargo executivo, a minha atuação parlamentar, com essa experiência política que vai para além das instituições formais, me credencia e me dá condições de apresentar para Belo Horizonte uma alternativa de governo. A Gabinetona, que é o nosso mandato coletivo, uma experiência que se tornou uma referência de inovação democrática na política brasileira, revela que a gente também consegue fazer um trabalho em sintonia com as necessidades da população, em diálogo muito próximo, que faz a diferença, que tem entregas importantes, e é esse o nosso ponto de partida para construir em Belo Horizonte uma prefeitura que esteja também muito perto da população e que possa priorizar as pessoas que estão numa condição mais vulnerável, as pessoas que vivem nas periferias. Esse é o nosso compromisso desde sempre e nós não temos hoje em Belo Horizonte uma alternativa que traga isso com tanta força. A senhora não é a única representante do campo progressista nessa eleição, há outros. E há, por exemplo, o Nilmário Miranda, candidato do PT, um partido que já governou a cidade 4 vezes. Eu ainda insisto um pouco nessa pergunta da experiência. Por que o eleitor optaria pelo projeto do PSOL não testado, em vez do projeto do PT, que já governou a cidade 4 vezes? Qual é a diferença do projeto da senhora para o projeto de outros candidatos progressistas? O pessoal tem demonstrado uma força crescente de conexão com processos emergentes de organização das lutas populares do Brasil. É um partido que tem se aberto para candidaturas de mulheres, pessoas negras, LGBTI, de uma maneira renovada, que tem impactado o processo eleitoral nos últimos anos no Brasil. É o partido de Marielle Franco, é um partido que tem uma bancada na Câmara dos Deputados, que, embora pequena, faz uma diferença enorme, muito atuante, muito reconhecida. E nas cidades a gente tem construído, sim, essa parceria com a sociedade civil, com as muitas formas de organização popular para apresentar formas de ocupar as eleições. Mandatos ativistas que são
também reconhecidos pela inovação nas suas práticas, né, como a bancada ativista ou as juntas co-deputadas de Pernambuco, fazem parte do PSOL como experiências que dão uma arejada no sistema político, e a gente precisa disso chegando nos governos também, né? O PT tem sua contribuição histórica, mas nesse momento não tem conseguido evidenciar uma capacidade de mobilização de setores que estão buscando essa inventividade, essa disposição de fazer da política institucional um espaço de mediação com as lutas, de proximidade, né? Há um certo distanciamento de uma parte muito burocratizada do partido, e é importante também que nós apresentemos esse lugar de uma mulher negra liderando uma chapa com toda a bagagem que eu trago, né? Junto com o Leonardo Péricles, da Unidade Popular, um homem negro, presidente nacional da UP, o mais recente partido legalizado no Brasil, porque a gente acumula anos de experiência, embora sejamos pessoas relativamente jovens, a gente está na luta há um par de décadas, pelo menos, e isso diz de um lugar que precisa abalar as estruturas do sistema político, né? A gente precisa fazer essa chegada em que haja, de fato, uma perspectiva de transformação das práticas. Então, eu vejo que há um espaço favorável, positivo, há uma abertura do eleitorado para essa aposta, né? E nós temos um programa de governo que é construído de maneira coletiva, né? Escutando muitas vozes, muitas perspectivas, é uma síntese que aponta nessa direção de uma cidade acolhedora para todo mundo, e eu tenho certeza que a gente pode encantar nesse processo eleitoral, afirmando quem nós somos, isso é o mais importante, né? E cada partido tem o seu caminho, sua estratégia, e a população vai poder se informar. Eu acredito que nessa eleição, numa pandemia, com uma força ainda maior das redes sociais, o eleitorado de esquerda, que já tem uma preferência forte, vai poder buscar mais informações para tomar sua decisão e diferenciar as candidaturas. Então, a gente se apresenta como uma força que extrapola e tenta superar uma cultura política do século XX, em que os partidos também buscavam se fortalecer como instituições, como um objetivo em si. A gente está buscando transbordar partidos e ter esse compromisso com as necessidades da maioria. Agora, candidata, desde do impeachment da Dilma, de tudo que aconteceu, culminando na eleição do Bolsonaro, os partidos progressistas têm falado em formar uma frente ampla, uma grande união, citam muito o exemplo do Chile, o exemplo do Uruguai. Essa eleição não está se mostrando isso. Em Belo Horizonte, como em outras cidades, foi impossível montar uma aliança. Eu pergunto, por que foi impossível? Por que não se caminhou para uma frente ampla? E se a conversa tivesse caminhado, se a senhora, por exemplo, e o PSOL estariam dispostos, em algum momento lá atrás, a abrir mão de encabeçar uma chapa, de liderar esse processo? Ô, Sérgio, quando eu me prontifiquei a concorrer às eleições desse ano, foi por uma necessidade, olhando para esse momento que a gente está atravessando, horrível no Brasil, né, de crescimento dessas forças de extrema-direita, que tem um apelo forte, que estão conquistando cada vez mais espaço institucional. Essa é uma tendência que é difícil de reverter em 2020, nas câmaras municipais, nas prefeituras, e para a gente chegar com uma força capaz de neutralizar parte dessa investida autoritária, é muito importante que o campo das esquerdas esteja minimamente coeso, né? Que tenha uma competitividade eleitoral muito maior. E por isso que nós tentamos, desde o primeiro momento, trabalhar uma confluência entre partidos do nosso campo, né? E nós chegamos a fazer várias conversas, reuniões, houve manifestos defendendo essa proposta, a urgência dessa lendária união das esquerdas, né?
mas por diversas razões não foi possível em Belo Horizonte. A gente está acompanhando nacionalmente em algumas capitais, isso avançou, como é o caso de Belém, de Florianópolis, nós ficamos muito felizes, né? Houve arranjos diferenciados em outras capitais, né? Não com todos os partidos, ou pelo menos com a maior parte deles, mas com alguns que já vão nessa direção, né, de uma integração e uma colaboração maior entre os partidos do nosso campo. Aqui em BH foi possível fazer uma confluência com a Unidade Popular e o PCB, junto com o PSOL, então essa chapa Frente de Esquerda BH em Movimento, para nós também é muito representativa e tem uma amplitude, embora não o alcance maior que a gente desejaria, trazendo PT, PCdoB e eventualmente até outros partidos progressistas. O que a gente avaliou aqui é que, claro, é uma perda, sim, essa fragmentação, mas não é uma coisa específica das esquerdas, né? Em todo o espectro político existe essa dispersão nessas eleições. Aqui em Belo Horizonte são 16 candidaturas, então o campo conservador também está fragmentado, embora o projeto bolsonarista ele consiga se acoplar a cada uma das candidaturas do campo de uma maneira muito peculiar, assim. Então, o projeto bolsonarista vai muito bem, a gente vê o crescimento da aprovação desse governo, isso é uma ameaça muito séria que a gente não pode subestimar. Agora, não há um candidato apenas, a não ser um que é auto-identificado como o candidato escolhido do Bolsonaro aqui em Belo Horizonte. Por isso, o nosso desafio é enorme, porque essas candidaturas vão trazer também para a Câmara Municipal de Belo Horizonte os seus vereadores fundamentalistas, violentos, que levam adiante esse projeto de morte que o bolsonarismo representa. Então, sim, uma perda em um aspecto, por outro lado, eu acho que também o que o campo tem a oferecer nesse momento, né? É como os partidos têm se comportado, como fazem suas análises internamente de sobrevivência institucional em relação à cláusula de barreira, em relação ao fim das coligações proporcionais. Lamentavelmente, isso passa na frente de outras questões, né? E eu sinto mesmo que nós não conseguimos fazer essa construção que pudesse ir para além da necessidade de sobrevivência institucional dos partidos. Quanto ao PSOL e a minha candidatura, nós temos compreensão desse tempo histórico. É o levante das mulheres, das lutas antirracistas, e não é possível que uma candidatura como a que eu trago, né, com a força, não só simbólica, mas concreta, de um potencial eleitoral que não pode ser ignorado, ficasse numa condição subalternizada, né? Então, é a vez da gente afirmar, sim, o valor que nós temos, e, nesse sentido, quando chegou no final do processo das conversas com os partidos, nós apresentamos que esse era o entendimento do pessoal de que a gente deveria, sim, ir na cabeça de chapa por uma questão de responsabilidade com esse campo e com a sociedade. Agora, candidata, a senhora diz que, se eleita, pretende fazer um governo, uma administração feminista, antirracista e de ocupação popular. A senhora pode dizer exatamente como funcionaria? O que exatamente a senhora defende e praticaria? Uhum. Ô, Sérgio, isso é uma perspectiva que atravessa todas as áreas das políticas públicas. Por exemplo, na mobilidade urbana, que é uma necessidade vital, né? As pessoas circulam pela cidade para trabalhar, para lazer, por uma série de razões. E hoje, essa política, além de não favorecer a vida, a proteção das pessoas, acaba sendo uma lógica de privilegiar interesses econômicos de alguns poucos empresários, que estão ligados também a interesses de empreiteiras, né, que querem uma cidade de concreto, de asfalto, e não uma cidade para as pessoas terem qualidade de vida. Revisar essa política, passando pela questão do contrato do ônibus em Belo Horizonte, significa que a gente vai devolver essa política para os interesses sociais. E quem são as pessoas que precisam mais de uma política acessível de mobilidade urbana, né? Não só no ônibus, mas
para poder circular a pé, de bicicleta, para a gente reduzir o uso do transporte individual, que tem uma série de complicações, né? Um trânsito infernal, horas que a gente perde nisso, e piora a qualidade de vida, o ar fica irrespirável. Então, é uma política de destruição ambiental também. Trazendo as mulheres com as suas necessidades de deslocamento, né? Como que a gente produz uma política de proximidade, como que crianças, pessoas idosas, jovens, pessoas com deficiência, pessoas negras, que são a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras, vão se beneficiar diretamente disso. Então, a gente tira a política da mão do setor privado, que controla e faz o que quer hoje em Belo Horizonte, a verdade é essa, para a gente destinar esse serviço, que é um direito, para as pessoas, olhando para as suas especificidades. Assim. Eu diria também, por exemplo, na questão da saúde, né? Como que a gente amplia a política de prevenção na atenção primária, aumenta as equipes, Candidata, que mais precisam. Candidata, desculpe interrompê-la, perdão, eu queria aproveitar esse gancho. Há, obviamente, promessas de vacinas ainda este ano, talvez no início do ano, mas tudo é muito incerto também, se teremos vacina, se teremos algum tratamento para a Covid. O fato é que o Brasil continua tendo ainda altos índices de contaminação, um número de mortes diárias muito grande, e imagina-se que, a continuar nesse ritmo, os próximos prefeitos vão assumir as cidades ainda sem uma solução para a pandemia, com ainda muitas necessidades nessa área de saúde. Como é que a senhora imagina, assim, ao chegar na prefeitura, se eleita, lidar com essa situação que aparentemente não estará resolvida, e pensando especificamente na saúde, o que é preciso ser feito nesse período ainda em que a pandemia não vai ter se encerrado completamente? Sérgio, a pandemia evidenciou desigualdades históricas no nosso país, em Belo Horizonte também, né? As pessoas que mais sofreram e que mais foram contaminadas e acabaram morrendo pela Covid-19 são pessoas pobres e pessoas negras, em sua maioria, pessoas que vivem nas periferias. E isso é resultado de uma exclusão histórica, um problema de não haver um tratamento igualitário na prestação de serviço de saúde. E isso é uma característica, mesmo no SUS, né, com toda a luta para se ter um sistema de proteção integral à saúde da população, sem nenhum tipo de discriminação, ainda tem vieses na sua cobertura, né? Não é um sistema que atende de igual para igual como deveria ser. E, para corrigir isso, a gente tem que investir nas políticas de prevenção, na atenção primária, tem que aumentar as equipes de saúde da família e da comunidade, porque aí a gente pode, antes que os problemas comecem a se agravar, ter uma intervenção para entender o que está acontecendo com aquela família, com aquela pessoa, por que o seu direito à saúde anda complicado, né? Como que a saúde se relaciona com o direito à educação, com uma infraestrutura de outros equipamentos públicos ali perto de onde a pessoa vive, como que isso se relaciona com a questão da segurança pública, com a própria mobilidade urbana, né? Quem passa horas e horas num busão aglomerado, que esse foi um problema na pandemia aqui também, né? As pessoas tendo que andar em ônibus lotado e os ônibus demorando muito a passar e os empresários nadando de braçada, fazendo o que bem queriam, e a prefeitura sem uma capacidade de regular direito. Então, isso diz de uma associação de fatores em que pobreza, em que racismo, em que discriminação de gênero e outras questões se combinam e leva a esse resultado. Então, a vida na pandemia e no pós-pandemia exige de nós uma capacidade de inversão de prioridades para olhar para esses grupos que são a maior parte da população e que estão mais desamparados. E essa deve ser uma ação muito decidida por parte da prefeitura, melhorar a capacidade de atendimento também, com a educação continuada dos profissionais da saúde, valorização da carreira dos profissionais. A gente tem problemas de discrepância salarial entre algumas carreiras, como é o caso das enfermeiras,
que precisam de equiparação salarial com outras carreiras de ensino superior. Então, tem uma série de temas que, se a gente dá sustentação para esse chão do sistema, né, que chega perto das pessoas, que conhece a realidade cotidiana das pessoas, aí sim a gente desonera a sobrecarga que vai para a rede de média e de alta complexidade. Né? Então, o principal é prevenir antes que as coisas piorem. A senhora acha, por exemplo, que dá para pensar em volta às aulas sem uma vacina? Nesse momento não tem condição, Sérgio, e acho muito importante que se discuta seriamente, com uma escuta aberta com as professoras, com as pessoas que trabalham nas escolas, as profissionais de limpeza, com as famílias, com estudantes, na medida do possível, como se dará essa política de retorno, quando isso poderá acontecer, de que maneira, não necessariamente olhando lá na frente para retorno presencial, mas um retorno que envolva atividades remotas, manutenção de vínculos com as famílias, porque as vulnerabilidades se acentuaram enormemente, né? Crianças de famílias, por exemplo, que não puderam parar na pandemia, que continuaram trabalhando, profissionais de serviços essenciais, mas não só, outras pessoas trabalhadoras que continuam nessa relação, estão extremamente prejudicadas, né? E muitas vezes sem contar com o suporte para cuidar delas, né, em casa, assim, as redes de proteção social, sem condição de manter uma presença do poder público para que essas pessoas sejam protegidas. A senhora acha que a pandemia vai exigir uma mudança no tipo de investimento que faz, por exemplo, na escola? Por exemplo, imaginar ainda essas estruturas como eram até hoje, continuar fazendo sentido, ou vai ter que se pensar numa nova forma, em novas modalidades, inclusive pensando no ensino à distância, para dar conta das demandas? Isso tudo tem que ser discutido, mas de maneira participativa. Não é possível a prefeitura tomar uma decisão de gabinete e resolver da sua cabeça como é que tem que ser isso. E aqui em Belo Horizonte, a gente observa uma certa omissão por parte da Secretaria Municipal de Educação. Em relação à infraestrutura nas escolas, é inegável. A gente tem que equipar essas escolas para uma inclusão digital verdadeira, né? Então, tem que começar por aí, uma política de acesso público à internet que, nas escolas, garanta que estudantes, suas famílias e todo mundo que trabalha na comunidade escolar vão conseguir acessar com o mínimo de qualidade. A gente precisa pensar a materialidade também para os estudantes, né? E verificar a possibilidade de fornecimento até de equipamentos, porque muitas vezes uma família só tem um celular dentro de casa e como é que faz para a criança, para o adolescente poder participar de atividades remotas se o celular, esse único da família, vai chegar de noite depois que o adulto da família trabalhou o dia inteiro? Então, são complicações que existem dentro dessas famílias que a gente precisa considerar e precisa ter um diagnóstico realista mesmo de como que isso está se passando, para também não ter uma intervenção que seja fora daquilo que poderia, de fato, fazer diferença na vida das pessoas. Então, acho que a gente tem que pensar, assim, a materialidade das políticas educacionais, pensar a questão pedagógica, pensar a segurança das trabalhadoras, dos trabalhadores, de todo mundo que acessa a escola nesse momento, a segurança sanitária e a segurança política também, de que elas serão consideradas nesse processo decisório. Outro setor muito importante na cidade é o setor de cultura. Belo Horizonte, obviamente, tem uma vida cultural muito rica em vários aspectos. A gente sabe muito bem que este foi um dos setores dos mais atingidos pela pandemia e o que, na verdade, terá, inclusive, mais dificuldade para retomar no ritmo anterior, porque é o que enfrenta restrições muito graves, né? Já tem muito a ver com a aglomeração, com a presença do público, né, da plateia. O que a prefeitura, o prefeito pode fazer para tentar amenizar os problemas desse setor?
A cultura é uma chave de expressão da vida, né? Dos muitos modos de existência, e a cultura vai além das políticas culturais. Então, a gente precisa olhar também para o papel da prefeitura na dinamização, no fomento às manifestações culturais e às artes que existem na cidade, né? Nós temos aqui em Belo Horizonte uma Secretaria Municipal de Cultura e uma Fundação Municipal de Cultura que tem feito um papel importante, mas ainda tem uma série de problemas de distanciamento em relação ao setor, né? De não diálogo. A gente precisa melhorar a infraestrutura dos equipamentos culturais nos territórios. São 17 centros culturais em Belo Horizonte que precisam de equipes mais estruturadas também, né? Equipes mais valorizadas, bem remuneradas, precisam de conectar ainda mais a existência desses equipamentos com o fazer artístico e cultural que existe ao seu redor, e para isso preciso investir no orçamento da cultura, aumentar o orçamento, né, e a capacidade de execução também da prefeitura, e como mínimo a gente precisa atingir 2% do orçamento municipal para a cultura de Belo Horizonte, e pensar na cultura viva, uma cultura que se conecta com a segurança, com a educação, com a saúde, com o planejamento urbano, com moradia, com o meio ambiente, e a cultura como uma parte importante da vida econômica da cidade, né? Trabalhadores e trabalhadoras da cultura, artistas, estabelecimentos culturais são importantíssimos para movimentar uma parte da economia local, e a gente precisaria de incentivos, né? Agora, com a Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural, chega um socorro emergencial para que o setor possa se recuperar minimamente, né, já que foi tão afetado, mas ainda não é suficiente, porque tem outros problemas, né? O desmonte das políticas culturais em escala nacional afeta o município, então a cidade precisa ter um papel proativo e de escuta, né, de diálogo permanente com quem faz arte e cultura, porque cultura é aquela dimensão em que nós podemos nos enxergar coletivamente, conviver com a diversidade, construir a democracia realmente, né, nesse encontro que é potente demais. Então, acho que as políticas culturais, elas têm também um papel emancipatório que a gente não pode, de jeito nenhum, deixar de lado. Candidata, um dos efeitos dessa pandemia foi, na verdade, um resultado muito ruim para a ideia do transporte público. O medo da aglomeração, por exemplo, tem afastado, né, parte da população, pelo menos parte da população que tem condições de se locomover de outra forma, do transporte público, né? Belo Horizonte tem um sério problema de mobilidade, né? Uma cidade que hoje vive problemas de engarrafamento, de paralisia muito grande. Neste ambiente, onde há uma desconfiança, também quando houve uma queda da oferta do serviço, ao mesmo tempo convencer o cidadão de que é preciso reforçar os investimentos em mobilidade, em transporte público, ao mesmo tempo, o que é possível fazer hoje de diferente para melhorar a situação aí na cidade? Primeiro, como eu dizia, é preciso mexer no contrato do busão em Belo Horizonte, que assim, é um contrato longuíssimo em que as empresas controlam o sistema. Então, fazendo essa revisão, a gente pode viabilizar a redução da tarifa, formas de subsidiar a tarifa também, com a progressividade dos tributos municipais, investir na melhoria da arrecadação, arrecadar mais e melhor, corrigindo desigualdades socioeconômicas e distorções que existem nos tributos municipais, e com isso reverter essa arrecadação para financiar a política de mobilidade urbana, né? Financiar uma tarifa mais barata em geral para a população e a gratuidade para pessoas desempregadas. Esse estudo pode ser feito, a gente já tem trabalhado nesse sentido,
e é uma entrega muito concreta que a gente pode fazer para a cidade. E combinar a política de mobilidade, Sérgio, com essa discussão mais ampla sobre o bem viver na cidade, né? A gente precisa de uma política de mobilidade ativa, em que as pessoas possam circular a pé, ter centralidades de serviços, de comércio, de políticas públicas na proximidade de onde as pessoas vivem. Isso já está previsto no plano diretor de Belo Horizonte e a gente precisa implementar isso com mais agilidade. E a circulação a pé e por bicicleta requer também a implantação de um plano municipal que foi construído com a sociedade civil, o Plan Bici, uma política da bicicleta que melhora a infraestrutura de ciclovias, ciclofaixas, que escuta as necessidades desses movimentos, né, desses coletivos de cicloativistas, melhorar as calçadas, isso é uma coisa tão básica, né? A prefeitura precisa entrar nisso, na requalificação das calçadas, do espaço urbano, para que as pessoas possam andar a pé, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, né? Precisa de uma cidade mais amigável. E a gente tem que desincentivar o uso do transporte individual motorizado como a principal alternativa para quem pode, né? A gente precisa tornar o transporte coletivo mais atrativo. E por isso a gente tem que fazer essa política em que esse tema volte a ser da soberania popular de Belo Horizonte, né? E não uma coisa que é decidida pela iniciativa privada, como tem sido há tanto tempo. A senhora acha que essa eleição vai ser uma discussão sobre os problemas locais ou ela será também uma eleição para afirmar uma posição de combate ao avanço do bolsonarismo? Precisa discutir o que está acontecendo nacionalmente no país. Mas não sabemos ainda se isso vai dar o tom dos debates. Eu acho que é dever das esquerdas posicionar essa discussão, porque isso tem impacto direto sobre a vida no município, né? Em termos de investimentos nas políticas públicas, toda a política de austeridade econômica tem um efeito devastador sobre as cidades, também o direcionamento político, né, de quais áreas são priorizadas. Então, eu volto ao tema da cultura, com o desmonte total da pasta da cultura do governo federal, a volta da censura institucionalizada, né, o estrangulamento dos recursos na área cultural, isso recai sobre a cidade também de uma maneira muito nociva. Então, discutir o que representa essa cultura política bolsonarista que na cidade se materializa na escola sem partido, por exemplo, né? A ideia de que a escola tem que ser um lugar que não pode discutir o direito de cidadania, não pode discutir o enfrentamento à violência contra as mulheres, não pode discutir o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, porque é isso que esses setores fundamentalistas têm empregado, né? Empregado mesmo. Eles trazem dessa forma algo que é muito sensível para as pessoas, porque lida com inseguranças, temores e muitas vezes preconceitos que estão aí difundidos na sociedade e de uma maneira muito enganadora, né? As pessoas muitas vezes são levadas a acreditar que uma escola sem partido seria solução para um problema, quando na realidade significa o fechamento das possibilidades mesmo, da gente discutir os problemas que nós enfrentamos nas nossas comunidades, né, com a nossa cidade em geral, e trabalhar isso como uma questão de engajamento de cidadania, né? Eu penso que a questão nacional, ela precisa fazer sentido nos exemplos mais práticos, assim, como as pessoas vivem as questões da cidade e sim, eu acho que as esquerdas não podem deixar de pontuar isso, porque é algo muito maior e muito grave que nos submete e que continua produzindo efeitos, né? 2022 está logo aí, e se a gente não criar condições de reversão dessa tendência
hoje, né, de ainda haver uma base consistente de apoio ao governo federal, nós temos dias muito piores pela frente. Eu recebi aqui a Áurea Carolina, candidata do PSOL à Prefeitura de Belo Horizonte. Candidata, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e boa sorte. Obrigada, Sérgio. Valeu todo mundo da Carta Capital. Obrigada pelo espaço. E continue a acompanhar nossa programação. Eu, como disse, vou entrevistar aqui vários candidatos das principais capitais. Então, fique de olho nos lembretes do canal e até a próxima.